E para quem tá perguntando, o doutor Arnaldo é advogado. Na verdade, ele é advogado desde o meu nascimento. Não fala o ano, por favor, porque o pessoal não pode saber quantos anos eu tenho, né? O que importa é que a minha cabecinha, de acordo com a minha funcionária querida, dona do financeiro daqui da escritório, ela fala que a minha cabecinha é de 62. Então, esse é o que importa. Mas o doutor Arnaldo é sim advogado. Na verdade, ele é advogado desde que eu nasci, né? Então, no ano do meu nascimento, ele se tornou advogado. Sempre, desde que eu cresci, tudo, sempre fui aprendendo com ele. No início, quando eu me tornei advogado pelo Brasil em 2018, foi quando eu tirei minha licença da OAB no Brasil. Eu atuei com meu pai, principalmente em alguns processos judiciais que ele já tinha prática e tudo mais. E aí depois viemos para cá. Meu pai continuou atuando nas ações lá no Brasil. E aí ele fez uma das coisas que eu acho que é uma das coisas mais fortes que eu já vi um ser humano fazer, que é ele simplesmente, advogado no Brasil, ganhando dinheiro no Brasil, tendo escritório no Brasil, ele também começou a trabalhar com piscina aqui nos Estados Unidos. E aí, isso por quê? Porque esse dólar a 5 por 1, plena pandemia. Não dá, né? Não dá. Dinheiro do Brasil, só dinheiro do Brasil, a gente não aguenta. E aí, ele começou a trabalhar com piscina aqui nos Estados Unidos, justamente para poder ganhar mais, para poder fazer uma renda extra. Conseguiu fazer uma renda extra. E eu sou muito grato porque hoje, se eu tô aqui, é porque talvez o trabalho dele de piscina, o trabalho dele da advocacia, o trabalho da minha mãe como servidora pública, teve a oportunidade de pagar um mestrado, para que eu fizesse um mestrado na melhor universidade da Flórida e uma das melhores do país. Exato. E eu conseguisse fazer esse mestrado, estudar, e eles pagaram o meu cursinho de estudo também do mestrado, e prestasse a prova do bar, conseguisse ser aprovado na prova do bar, e hoje consegui ter minha própria prática de imigração. Então isso eu devo muito fortemente aos meus pais, e a capacidade deles de se reinventar, de entender que sim, estou nos Estados Unidos nem sempre é mil maravilhas, nem sempre são flores, mas eu vou fazer o que é possível ser feito, vou fazer aquilo que é necessário ser feito. Exato. E alguns tentaram usar o trabalho do meu pai de piscina como demérito, e eu vou dizer aqui publicamente para todo mundo que quiser, olha, eu tenho vergonha da pessoa que tentou fazer isso, porque eu tenho muito orgulho de ter um pai que trabalhou nesse sentido, tenho muito orgulho de você ter feito esse trabalho, ter conseguido conquistar uma vitória e ter alcançado tudo isso pelo seu próprio mérito, por aquilo que você tanto lutou, tanto trabalhou, e é um orgulho para mim como filho ter feito o seu processo, ter permitido o seu processo, você ter me permitido cuidar do seu processo, e hoje você chegar aqui e ter dado tudo certo. Eu agradeço a Deus por esse privilégio. Muito obrigado também pela confiança que você e minha mãe me deram, e encerrou o ciclo do processo de vocês. Vamos se ver na cidadania daqui a alguns anos. Pega o lencinho, gente. Pega o lencinho. Não vai fazer chorar não, né, doutor? Não vai fazer chorar não, né? Gente, como o Guilherme falou, realmente nenhum demérito você comprar uma empresa de piscina e investir nos Estados Unidos, independente de qual seja a sua profissão. Infelizmente, as pessoas confundem as coisas, né, e tentam, vamos dizer, diminuir as pessoas nesse sentido. Mas isso aí não quer dizer nada. Na realidade, o Guilherme, antes até de nós virmos para os Estados Unidos, o Guilherme sempre gostou muito de imigração e sempre estudou muito, e sempre soube muito sobre imigração. Quando nós vimos como turista, ele já sabia várias coisas sobre imigração, e eu sempre falava para ele, pô, legal, você está estudando sobre isso e tal. E ele sempre falava assim, eu gosto dessa área. Quando ele veio fazer o mestrado, eu falei para ele, meu filho, foca na imigração, porque eu tive alguns advogados aqui com seu irmão, e misericórdia, como tem gente ruim nesse mercado. Porque, assim, coisas tão simples que a gente faz na advocacia, que é fundamentar uma petição com documentação e etc e tal, aqui parece que o pessoal não levava muito a sério. Então, assim, tinha escritórios aí cobrando bem caro, um valor bem alto, né? E assim, quando você vê a fundamentação de uma petição, você olha e você fala assim, meu Deus, a pessoa está brincando com o futuro dos outros. Porque, na realidade,
a imigração, ela nada mais é do que um plano de vida. A pessoa decidiu sair do país dela para ir morar num outro país e aplicar um visto para que ela possa ficar lá legalmente. E quem está por trás disso, que deve ser um escritório de advocacia, tem que levar muito a sério, porque isso é muito sério. Quando as pessoas planejam mudar de vida, é muito sério, porque é uma família, é um planejamento para a vida toda, para o futuro. Então, assim, a gente não pode levar na brincadeira. E, infelizmente, tem muita gente levando na brincadeira. Tem gente fazendo mentoria, tem gente fazendo um monte de coisa que a gente sabe que não é legal. E as pessoas insistem em fazer da forma ilegal, né? E não é o caminho. Por isso que eu tenho muito orgulho, porque o Guilherme fez o mestrado dele, fez imigração, se especializou, estuda muito sobre migração. Eu falo porque eu convivi, eu vi, eu sei. E hoje, assim, quando eu vejo ele falando, ele fala com propriedade porque ele realmente conhece do assunto. E não é porque é meu filho, mas é lógico, quando você tem um profissional que ele entende do que ele está falando e que ele realmente conhece do que ele está falando, é muito melhor do que você, vamos dizer assim, né, ficar na mão de pessoas que dizem que sabem, mas não sabem nada. Então, o que eu queria dizer é, deixam os haters gonna hate, né? Yes. Haters gonna hate, mas eu tenho muito orgulho de você. E pra Pessoal você aqui que tentou elogiando. utilizar como demérito, um beijo no ombro pra você, querido. Você é uma vergonha. É isso aí. Pessoal falando aqui, parabéns aos pais que geraram esse menino sensacional, elogiando o Dr. Guilherme. Todo mundo super emocionado, falando que Dr. Arnaldo, né, que o trabalho, enfim, engrandece o homem, elogiando a sua humildade. Então, parabéns. Muito emocionante.